Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho apresentar para vocês o terceiro e último livro da série Recomeço, da autora Anne Mendes. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. Então, venho apresentar para vocês Escolho Você, que contém 389 páginas. Aqui saberemos o desfecho da história do Brian e da Beatriz. Lembrando que nós tivemos o primeiro, que foi um recomeço, que foi como tudo aconteceu, como eles se conheceram. Depois nós tivemos Colidindo com Amor, que é onde eles vão enfrentar mais problemas ainda, porque mais verdades vão vir à tona, mais perigos vão estar rondando. E agora a gente finaliza com Escolha Você. Eu digo para vocês o seguinte, essa é uma trilogia que me deixou bem estressada, que me deixou muito revoltada, porque eu não consegui lidar com a reação dos dois, eu não consegui lidar com os sentimentos dos dois. Ele muito possessivo, aquele amor doentio no qual quer controlar todos os seus passos. Eu não concordo com isso, eu não gosto disso. Eu não gosto de homem que escolhe a sua roupa, eu não gosto de homem que escolhe o que você vai fazer da sua vida. Ele é aquele homem que ele diz, vamos fazer isso. Ele não pergunta, você quer, o que você acha. E isso me incomoda no Brian. Por mais que a justificativa dele é que ela é frágil e que ele precisa cuidar dela, ele precisa proteger ela, eu não gosto desse tipo de homem. Eu acho que ele tem, sim, aquele jogo de cintura, sabe, de você ter ciúme, eu acho gostoso, mas não ciúme doentio, não ciúme de posse, que é o que o Brian tem. Por outro lado, essa fragilidade da Beatriz me incomoda, mas eu entendo que ela não consegue ser forte por conta mesmo do Brian, que a sufoca demais. Então, esse sufocamento que ele faz com que ela acabe cedendo a tudo que ele quer, faz o quê? Faz com que ela não consiga colocar para fora a força que ela tem. Então, nesse terceiro livro, eu comecei a compreender isso, porque eu estava muito revoltada, a resenha do segundo livro foi muito revoltante, mas no terceiro livro, eu fui compreender isso. Ainda mais que eu estava muito injuriada, falando pro meu filho, como que isso acontece? Como assim? Gente do céu, ele tem que entender, ela também tem que entender como. E eu colocando, e meu filho, meu marido, ouvindo toda o meu drama, e aí o meu filho olhou bem pra minha cara e falou assim, ô mãe, seguinte, do primeiro livro onde eles se conheceram, até agora, que eles estão, né, nos finalmente. Quanto tempo se passou? Quantos anos se passou? Quantas décadas se passou? Eu falei, não, filho, passou pouco tempo, meses. Ele falou, tá. E aí você quer que ela se transforme totalmente em outra pessoa e ele também em meses, mãe? Não é assim que acontece, mãe. As coisas vão construindo aos poucos. Leva tempo para a pessoa amadurecer, tempo para a pessoa mudar a forma de ver a vida. E daí eu tive que fazer o quê? Me recolher na minha insignificância e falar, verdade, meu filho, você tem razão. Porque as coisas não funcionam tão rápido como a gente quer. É uma história? É uma história, mas isso acontece na vida real. Então a gente tem que entender que por mais que a gente queira uma solução rápida, não acontece. Então eu entendi que esse livro, essa trilogia, ela vem falar exatamente isso. Que nós, seres humanos, nós muitas vezes não sabemos lidar com os nossos sentimentos. Que muitas vezes nós acreditamos que estamos no caminho certo. Por mais que digam, por mais que gritem, que não, que você está no caminho errado. Mas você se mantém naquilo lá. Que é o que acontece com o Brian. O Brian, nesse livro, ele também vai dar aquele homem focado em protegê-la, aquele homem que vê nela uma força, mas que não deixa ela expelir essa força dela. Ele sempre está fazendo com que ela se sinta protegida nos braços dele, dizendo a ela, eu estou aqui para o que der e vier. Então não tenha medo, eu resolverei tudo. E não é disso que ela precisa. Ela precisa enfrentar os seus medos sozinha. E ele não deixa. E isso faz com que ela ainda continue tendo as suas crises de insistência, continue tendo as suas crises de que ela não é a melhor opção para ele, ela não consiga lidar com os seus sentimentos. Nesse terceiro livro, então, nós vamos ver que vai ter o acerto de contas dela e com a mãe dela. E, novamente, eu fico chateada com o Ethan, porque o Ethan, a forma que ele age, na minha visão, não é de um amigo, não é realmente de um irmão, não é realmente de quem quer bem, porque ela tem, assim, mágoas
da mãe dela. Mágoas essas que eu digo pra vocês que não foi sanada ainda porque elas não tiveram uma conversa franca. Sabe aquela lavação de roupa suja? Elas não tiveram isso. A mãe dela fala o porquê que tomou tantas decisões erradas na vida, ou o que ela realmente sente com essa mãe, em tudo que ela passou, e a mãe fingiu não ter visto. Então elas não tiveram isso e elas terão agora. Elas terão essa conversa agora. E depois que elas colocarem para fora o seu sentimento, então eu acredito que é um peso a menos. Ali fica mais fácil o perdão, ali fica mais fácil você tentar entender o outro. E nós teremos isso nesse terceiro livro. Então, esse terceiro livro ainda terá muitas coisas acontecendo. Ainda terá a nossa Beatriz sofrendo muito, a nossa Beatriz tentando lutar, a nossa Beatriz tirando o Brian do sério, porque várias coisas que ela faz com que o Brian perca a estribeira, com que o Brian enlouqueça. Lembrando que eu disse para vocês, a nossa Beatriz, ela confia em todo mundo, menos no Brian. Ela sempre coloca em dúvida os sentimentos dele. Porque, no fundo, ela ainda compara ele com o ex-marido. Ela compara ele, as suas ações, a sua forma de falar, a sua forma de agir. Ela compara. Por mais que o Brian dá a ela uma visão muito diferente, muito melhor ali no sexo, faz ela descobrir coisas novas que ela nunca sentiu com o ex-marido. Então, mesmo ela tendo tudo isso, ela ainda se apega a detalhes de como ele agia comigo, de como ele me protegia, que é diferente do Brian. E isso também eu entendo. Eu entendo porque, como se diz, passou meses, então não tem como ela ter feito, melhorado a cabeça nesse sentido. Ainda mais que o Brian também aprontou algumas coisas. O Brian, gente, só que assim, não é passando pano, mas o Brian, assim, ele é um homem tão maravilhoso, ele tem esse defeito dele de ser muito intenso, em todos os sentidos. Mas ele pensa nela em vários momentos. Ele é sutil, ele é aquele que ele age de uma forma que ele prevê o que ela vai sentir, prevê o que ela vai fazer, e ele sempre está dando um passo à frente. Então, esse terceiro livro termina com ele ainda sendo um protetor, com ela ainda tendo que lutar com os seus medos, com as suas, com os seus demônios, lembrando que ele passou por momentos difíceis no segundo livro, e ainda vai passar aqui nesse terceiro, com a Alice, que é aquela peste da ex-noiva, com a outra, que eu esqueci o nome dela, que eu tenho tanta raiva, que veio para infernizar a vida dele também, com o seu sócio, que também mostra as caras e mostra que, na verdade, nunca foi amigo, que nunca aceitou o que aconteceu entre o Brian e a irmã dele, enfim. Então, assim, o que eu tenho para dizer para vocês, que é uma trilogia muito bacana. É uma trilogia que a autora consegue te prender, que a autora ela consegue instigar os seus desejos, consegue instigar o seu pensamento, ela consegue fazer com que você crie expectativa, com que você crie soluções e que você se meta muito na vida desse casal. Porque eu me meti muito, gente. Várias vezes eu estava dando esporro nele, outras vezes estava dando esporro nela, estava dando esporro na Mari e também no Ethan, porque no decorrer da história, eu acho que vocês vão pensar como eu, eles agiram inúmeras vezes de forma que eu não achei correto em relação à nossa Beatriz, mas a vida é assim mesmo. A vida é uma construção, a vida é um amadurecimento e a gente precisa de tempo. A gente precisa de tempo, a gente precisa olhar de forma diferente e a gente só consegue isso conforme a gente vai vivendo. Então, é uma trilogia que vale a pena você ler. Eu gostaria muito que você lesse ela e principalmente você viesse aqui dar a sua opinião de como você viu esse casal, esse relacionamento, as amizades que estavam em volta dela e a forma que eles finalizam, a forma que eles se entregam um ao outro, a forma que eles encontram para fazer com que esse relacionamento dê certo. Então, agradeço muito a sua companhia, fiquem com Deus e até a próxima.